Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós estamos orando segundo a palavra de Deus. Eu quero trazer um direcionamento para você que, quem sabe, está atravessando um momento difícil. Quem sabe você é aquela pessoa que está lutando contra algum tipo de enfermidade, dores misteriosas pelo corpo, aquelas dores em que os especialistas, os médicos, os exames, as radiografias não conseguem detectar. Quem sabe você ou alguém da sua família tem sido diagnosticado com muitas coisas, mas nenhuma delas é o verdadeiro motivo do problema. É quando o médico fala que a causa é emocional. É quando ele não encontra uma solução, uma saída. É quando você percebe que a enfermidade ela está indo além de um quadro físico, orgânico, que vai além de uma reação química ou biológica do seu corpo. E você começa a entender, perceber que existe algo espiritual por trás disso. Saiba que a maioria das enfermidades, das doenças, estão relacionadas a uma causa espiritual. Nem toda doença é espiritual, mas sempre que uma enfermidade não é diagnosticada de uma forma clara, quando há mudanças de humor, quando há dores que aparecem e com o tempo misteriosamente desaparecem, e aquilo incomoda, volta, some novamente, tira a sua paz, tira a sua alegria, compromete a sua felicidade, compromete o bem-estar na sua casa, no seu casamento, compromete o seu desempenho no seu trabalho, já começa a tirar a alegria da sua família. Pode ter certeza que existe algo espiritual acontecendo. E este algo espiritual, ele vem sorrateiramente. Às vezes ele entra na sua casa através de um presente que você ganha. Quem sabe é aquela pessoa que te deu de presente um vaso de flores. E aquela terra que estava ali, dentro daquele vaso onde aquela flor foi plantada, ela foi retirada lá de um cemitério. Ela foi retirada dentro de uma obra de feitiçaria e foi colocada naquele vaso. Porque se alguém levasse terra de cemitério para você, você imediatamente recusaria. Mas como ela está numa bela flor, aquela flor foi plantada com carinho por alguém que não tem nada a ver com a situação, mas de repente, uma pessoa com um coração maldoso, cheio de inveja, alguém que não consegue suportar a sua alegria, alguém que não se sente bem com o seu sorriso. Tem gente que não está feliz com a felicidade do outro. Pessoas que te odeiam de graça. Pessoas que você não fez nada para elas, mas o coração delas é tão maldoso que quando ela olha para você, a sua alegria, a sua família, o seu sorriso a incomoda. Então ela busca aquela terra de cemitério naquele lugar, faz uma obra de feitiçaria e coloca aquela terra dentro do vaso de flores e te oferece com um sorriso largo no rosto e você aceita com toda boa vontade. Mas desde o dia que aquele vaso de flores entrou na sua casa, a sua saúde já não é mais a mesma. Ou quem sabe é alguém que pegou uma peça de roupa, comprou numa loja e fez o que todo mundo faz, coloca num embrulho de presente, bem bonito, e leva para você. Ou talvez nem embrulhou, mas diz assim: fulano, eu tenho essa roupa que eu nunca usei,
está aqui em casa, eu lembrei de você, eu quero dar ela para você. E você recebe com todo prazer aquela peça de roupa. Mas desde o dia que você vestiu aquela roupa, a sua saúde piorou. O seu humor piorou. Questões espirituais, emocionais, começaram a desenvolver na sua vida. Você começou a viver um verdadeiro tormento. Eu sempre conto a história de uma moça que, quando uma senhora que morava perto da casa dela faleceu, uma mulher nova, uma jovem senhora. E essa mulher, ela morreu de um mal súbito. E ela tinha roupas caríssimas, porque a filha dessa mulher era uma pessoa de uma condição financeira muito boa. E sempre dava roupas ótimas, de marcas, roupas caras, elegantes para aquela mulher. E aquela mulher morreu rapidamente. Então o esposo daquela mulher, o viúvo, ele deu aquelas roupas para uma vizinha, para a moça. E essa moça, a vizinha que recebeu as roupas, ela era membro da nossa igreja. E essa moça começou a ter convulsões. Ela chegou a um quadro de ter 9 convulsões num dia. Uma situação terrível. Uma situação de dar pena. Uma jovem bonita se convulsionando. Houve uma situação que ela caiu dentro do banheiro e ela tinha colocado o aparelho dentário, aquele aparelho ortodôntico, e ela cortou a boca e muito sangue, um cenário horrível. E nós estávamos orando por ela, e um certo dia o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente. E ele diz assim: aquela moça está usando as roupas da mulher que faleceu. Meus irmãos, foi algo muito interessante. Porque no mesmo dia eu procurei o pai daquela moça e eu questionei: fulano, a sua filha está usando roupa de alguém que faleceu? Ele disse: sim, nossa vizinha que faleceu e deu as roupas para ela. E ela está usando as roupas. Eu disse para ele assim: faça um teste. Peça para que ela pare de usar essas roupas por 30 dias. Porque o Espírito Santo de Deus me mostrou algo. E eu quero entender o que está acontecendo. Meus irmãos, foi instantâneo. Aquele homem chegou em casa, pegou aquelas roupas, ele estava muito atordoado com a situação da filha. E ele pegou aquelas roupas, ele não quis fazer outra coisa, ele queimou todas elas. No mesmo dia, ele colocou as roupas na rua e queimou todas elas. Eu posso dizer que já se passaram 20 anos, aproximadamente 20 anos. E até hoje, aquela moça que estava se convulsionando todos os dias, várias vezes por dia, nunca mais sofreu nenhuma convulsão. Ela se casou, tem filhos e vive uma vida saudável. Como explicar isso? Há uma ação espiritual para cada coisa. A Bíblia diz que quando o profeta Elias foi arrebatado, Eliseu ficou com as vestes dele. Ficou com a capa dele. A túnica de Jesus foi sorteada entre os soldados. Isso era algo tão interessante que diz a Bíblia que isso havia sido profetizado há muitos anos atrás, antes de Jesus nascer. Por causa das vestes de José, a inveja tomou conta do coração de seus irmãos, que chegou a um ponto que eles o venderam como escravo. Muitas vezes, um presente que você ganha é um ponto de contato para o inimigo entrar na sua casa. Quem sabe as dores constantes que você sente no estômago, essas dores, essa falta de apetite, a perda de peso, muitas vezes essas tribulações que você tem sofrido, essa enfermidade misteriosa tem a ver com um prato de comida que você recebeu. É alguém no trabalho, é alguém na escola, é alguém na vizinhança
que chega para você e te oferece uma comida saborosa. E você que está com vontade, olha, e você acaba apreciando aquele alimento, você come sem menor preocupação, sem nenhuma maldade no seu coração, sem pensar em nada, mas a pessoa que ofereceu aquilo, antes de entregar para você, uma obra de feitiçaria foi realizada para que aquele alimento, ao invés de servir de sustento para o seu corpo, serviria de veneno para a sua alma e para a sua vida. E desde o dia que você comeu aquele prato, a sua vida vem piorando muito. Dores terríveis, males incontáveis. Porque uma ação espiritual, uma oferenda espiritual foi entregue a você. E com ela, uma ação espiritual maligna para destruir a sua vida. Eu citei aqui alguns exemplos, mas quem sabe é uma bijuteria que você ganhou. E desde o dia que você pendurou aquele cordão, aquele colar no pescoço, a sua vida nunca mais andou. Desde o dia que você colocou aquele brinco nas orelhas, a sua mente ficou totalmente conturbada e você não consegue dormir direito à noite, de tanta perturbação. Desde o dia que você colocou aquela pulseira, seu relacionamento piorou. Quem sabe vai além disso. É um objeto que você ganhou e colocou dentro de casa. E aquele objeto tem sido o ponto de contato para o espírito das trevas causar contenda e confusão dentro da sua casa. Seu casamento piorou muito. Brigas, confusões, gritos, discussões que nunca haviam acontecido, mas de repente parece que o ambiente mudou completamente. E aquela casa onde havia paz, agora existe uma verdadeira tempestade. Uma confusão foi armada. Quando você pensa que não, os aparelhos domésticos começam a queimar. Queima a televisão, queima a geladeira, queima o seu micro-ondas, estraga uma coisa, estraga a outra, queima a lâmpada, estraga o carro, quebra a moto. Pequenos acidentes começam a acontecer dentro de casa. Você não entende o que está acontecendo. Seus animais domésticos começam a ficar agitados. Porque os animais geralmente conseguem perceber uma presença maligna na casa, muitas vezes melhor do que nós. E tudo está indo de mal a pior e você não entende o que está acontecendo. Talvez você esteja sendo vítima de uma ação espiritual maligna. Talvez você esteja sendo vítima de uma bruxaria, de uma feitiçaria. Existem pessoas que Deus levantou para fazer o bem nessa terra. Existem pessoas que Deus levantou e deu a elas o dom de fazer o bem. Agora existem pessoas que o inimigo levantou para fazer o mal. Algumas pessoas são enviados de Deus, anjos de Deus, para te abençoar e para te ajudar e socorrer. Outras pessoas são enviados pelo maligno. São espíritos das trevas que agem na mente dessas pessoas para que elas pratiquem o mal, para que elas tragam destruição. Elas são movidas pela inveja, elas são movidas pelo ódio. Pessoas que carregam uma decepção no coração, uma amargura na alma tão profunda que elas se sentem bem quando fazem mal ao próximo. Pessoas que não suportam a felicidade alheia. O nome disso? Inveja. A inveja culminou no primeiro assassinato na face da terra. A Bíblia diz que Caim matou o seu irmão Abel por pura inveja. Talvez essa pessoa que mora do seu lado está sempre sorrindo para você. Nem sempre está sendo sincero. Eu não estou falando isso para que você fique preocupado com todo mundo, não. Mas eu estou falando para você que está sofrendo algo misterioso.
Algo inexplicável está acontecendo na sua casa. De repente você já percebeu até uma mancha de mofo na parede. Sabe, manchas de mofo na parede quer dizer que alguma energia das trevas está dentro da casa. Sempre que eu entro numa casa, eu vejo uma mancha de mofo, eu já chamo o dono da casa e falo: limpa essa mancha e vamos santificar essa casa, porque existe um espírito maligno habitando esta casa. Coisas velhas, coisas amontoadas, sempre são habitações de espíritos malignos. Mas independente disso, o que está acontecendo com você? Você tem visto vultos dentro de casa? Você tem sentido calafrios, arrepios? Você é aquela pessoa que não consegue dormir à noite? Pode ser que você esteja sendo vítima de uma obra de feitiçaria. E eu quero orar com você. Eu quero te ajudar a superar isso, segundo a palavra de Deus que está em Isaías capítulo 54, verso 17. Isaías 54, 17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá. Porque eu o levanto na sua defesa, declara o Senhor. E é segundo essa palavra que eu quero orar com você agora. Onde você estiver, eu quero orar com você para que toda a obra das trevas que está afetando a sua vida caia por terra agora em nome de Jesus. Mas antes de orar, eu gostaria que você clicasse no botão inscrever-se para se inscrever nesse canal. Se você já é inscrito, compartilhe essa oração com alguém, compartilhe essa palavra, compartilhe esse vídeo. Eu quero orar por você. Se você tem sentido dores misteriosas, coloque a mão sobre o local da dor. Se não é possível colocar a mão sobre o local da dor, se é um lugar difícil de alcançar, coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento. Eu oro, ó Deus, segundo a palavra do Senhor que está em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Que nenhuma arma forjada contra a nossa vida prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra nós terá efeito, mas o Senhor desfará toda a obra do mal. Senhor, venha desfazendo toda a obra das trevas. Senhor, venha desfazendo tudo aquilo que não presta pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que visite esta casa, visite esta família, visite esta pessoa que ora comigo agora e que durante essa palavra identificou que está sendo vítima de alguma obra de feitiçaria, alguma obra das trevas, alguma obra de inveja, está afetando a vida desta pessoa. Eu repreendo toda inveja agora. Eu repreendo toda a obra das trevas. Eu, em nome de Jesus, eu desfaço tudo aquilo que foi feito. Eu cancelo, anulo e torno sem valor. Declaro agora, em nome de Jesus, cancelada, anulada, destruída, desfeita toda a obra de feitiçaria, toda a obra de bruxaria, toda a magia negra contra esta casa, contra essa família, contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, contra o casamento, contra a vida profissional, toda a obra de inveja contra a vida financeira, toda a obra do mal contra a saúde dessa pessoa, desfaço agora em nome de Jesus. Que seja arrancada pela raiz. Eu arranco pela raiz toda a obra do mal. Arranco pela raiz toda a ação do inferno. Toda enfermidade que está alojada no corpo dessa pessoa por uma obra de feitiçaria. Eu falo da obra que está alojada no estômago desta mulher. Sai agora em nome de Jesus.
Que essa pessoa tenha ânsia de vômito e coloque para fora agora toda feitiçaria, toda magia, em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal que está alojado nos ossos da coluna. Sai em nome de Jesus. Todo mal que está alojado na coluna dessa pessoa, que está causando dores na coluna, que está travando a coluna dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Enxaquecas, dores de cabeça misteriosa. O sangue de Jesus tem poder e eu repreendo todo o mal agora. Eu repreendo toda a confusão no casamento. Eu repreendo agora toda contenda dentro desta casa. Contenda entre marido e mulher. Contenda entre pais e filhos, filhos e pais. Para a glória e honra do nome do Senhor, eu declaro a paz nesta casa. Eu declaro a paz nesta casa. Meu Deus, o demônio entrou na mente deste homem. E ele está iludido pela sedução dos espíritos de sensualidade. Este homem, meu Deus, está sendo iludido por uma pessoa. Eu repreendo agora toda ilusão. Este homem que saiu de casa em busca de uma ilusão. Esse homem que abandonou a sua casa, sua esposa, os seus filhos, em busca de uma ilusão. Senhor, liberta a mente desse homem agora. Liberta a mente dessa mulher agora. Pelo poder do sangue de Jesus, para essa mulher que saiu de casa por uma ilusão, deixou o marido, os filhos e o seu lar. Pai, trabalha na mente dela. Que ela possa, Senhor, cair em si e enxergar a realidade. Pai, essa pessoa que está vivendo uma vida de miséria e escassez, todo espírito de miséria e de pobreza que está nesta casa, que sai em nome de Jesus. Que venha a presença do Senhor, que venha a fartura na mesa e a paz nessa casa. Eu declaro saúde, eu declaro cura, eu declaro plena saúde para você em nome de Jesus. Que todo mal que está alojado no seu corpo, toda obra de feitiçaria, toda magia negra, em nome de Jesus, todo feitiço, caia por terra agora. Sinta o seu corpo livre e liberto pelo poder do sangue de Jesus. Eu te abençoo para que você seja livre, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Que Deus fortaleça o seu coração e fortaleça a sua alma. Deixe a sua curtida, o seu joinha, tá? Aqui no nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe com uma amiga, com um amigo, com alguém da sua família. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente, postando mais um vídeo. E eu quero sempre estar te orientando sobre as questões espirituais que afetam a sua casa, para que você receba cura e libertação. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.